Quando surge família? Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do jogo do Palmeiras, né? Não tem como ser diferente disso. Então é o seguinte, caiu de paraquedas, se inscreve, deixa o like, tamo junto e roda a vinheta! Salve, salve, porcada! Como vocês estão? Eu tô muito bem. Apesar de tudo, tô bem, né? Desculpa aí o horário do vídeo, rapaziada, mas não teve como, né? Cheguei 3h30, 4 horas da manhã lá na Rua do Palmeiras, até chegar em casa. E é um rolê do caramba. Mas valeu mesmo pela presença de todo mundo, o pessoal que tá sempre passando no canal. E vamos aqui falar, né, do jogo do Palmeiras, algumas considerações. Rapaziada, o que eu vou falar aqui é mais a minha visão do jogo. Eu nem li nada sobre a coletiva do Abel, eu nem vi muita coisa disso, porque a volta, né, como eu fui de ônibus e voltei de ônibus, então a volta é triste, é cansativa, e alguns pontos assim que a gente tem que pensar, principalmente para esse time do Palmeiras, é como o Palmeiras joga mal contra o São Paulo. Isso é uma coisa que eu percebo assim, cara, o Abel, ele é um cara que ele é muito esperto, ele treina muito, é muito vencedor, mas ele tem algumas coisas de insistir, né? A gente não entende o porquê que ele insiste em algumas coisas. E eu digo isso porque eu vi muita gente falando comigo da partida e falava o seguinte, gente, eu não tô falando pro Abel sair, mas ele errou isso, aquilo, e sempre era, não tô falando pro Abel sair. E ninguém tá falando pro Abel sair. A gente tem que analisar o jogo que é jogado. E o Palmeiras contra o São Paulo não acerta o jogo. A gente tem a goleada de 5 do ano passado, mas foi um momento que a gente viu, eu não sei se era porque o Palmeiras tinha a chance ainda de título, tinha alguma coisa a disputar, e o Palmeiras então não largava de mão, não puxava o freio de mão, melhor dizendo. Não tava com o pé no pedal ali. O Palmeiras, ele ia pra frente, né? O Palmeiras atacava muito, criava muito. E ontem foi um jogo que são, eu acho que diversos fatores que a gente analisa que somam, né? Um pouco a insistência do Abel e alguns jogadores, essa coisa do time ainda tá um pouco com o freio de mão puxado. O time, a gente vê que, eu não sei se era porque era uma decisão, o time ele tava bem assim mesmo, criando poucas jogadas, aquela coisa, né? Vamos se defender aqui porque é uma partida única, não tem ainda um monte de jogo pela frente, então como é uma só, a gente tem que se defender, tentar um contra-ataque, se sobrar uma bola, a gente decide a partida. Então às vezes pode ser isso, e somado com o início de temporada, porque isso daí os jogadores não estão no ritmo, estão ainda bem travados. Mas é o seguinte, por ser um jogo único, eu acho que o Palmeiras ali, quando chegasse nos 30 minutos do segundo tempo, já tinha que, cara, ir pra cima, meter o louco mesmo. Um dos fatos que eu percebo ali, sabe, muita gente comentou comigo depois da partida que, pô, ele tira o Flaco e não tira o Rony, e eu acho que essas coisas de o Abel ser um amiguinho do Rony, de ter esse estigma de que o Rony é um cara de decisão, o Rony é um cara bom pra caramba, eu acho que a gente não tem o que criticar o Rony, mas o jogador ali, você tá jogando, tá mais de 30 graus, segundo tempo, tinha que arriscar alguma coisa diferente, não só tirar aí o Flaco Lopes e ter uma insistência em um menino da base como o John, ele tira o Flaco, primeira bola que sobra pro John de cabeça na área, então se o Flaco tivesse ainda, porque é um centroavante. Se você tem um centroavante, você confia nele, você sabe que o centroavante é um cara goleador, matador, um cara que tá na cara do gol e decide, então você não tem que tirar, porque qualquer hora pode sobrar uma bola nele. E se depois da partida a gente viu que o Flaco não fez nada e persistiu nele, aí é coisa diferente. Agora, quando tá aparecendo bola, é bola difícil, o cara perde gol, isso daí é super natural da partida. Mas eu ainda acho que faltou um pouco ali, sabe, do Abel ser audacioso para esse jogo. Antes que eu me esqueça, rapaziada, na partida de ontem encontrei muita gente legal, encontrei muita gente da torcida, muita gente me parou, Rafael da Mancha, lá de Brasília, putz, quando eu cheguei, tava indo tomar um café, ele já veio trocar ideia, rapaziada de um hostel onde a gente deu uma passada para encontrar uma galera, ali do ladinho da onde a gente parou o ônibus, encontrei um pessoal ali, encontrei o Didé,
também, que tem um canal DNA, que ele fala muito de futebol, um grande abraço para ele. Encontrando um pessoal ali durante a partida também, que veio trocar muita ideia, então isso daí é legal, me deixa muito feliz que a gente vê que o nosso trampo aqui tá dando certo, que as pessoas querem ouvir, querem vir falar, trocar ideia. O pessoal no ônibus, tinha gente que é inscrito do canal também, um grande abraço para todo mundo. E, cara, sempre trocando uma ideia e humildade 100%, porque é isso que joga a gente pra frente e evolui sempre o nosso trampo. Um grande abraço pra todo mundo e desculpa, gente, se eu esqueci o nome de alguém. Muita gente troca ideia, acaba nem falando o nome, né? Mas em si, em questão disso, foi show de bola. Agora, sobre a partida, a gente tem uns pontos ali também que não dá pra entender. Que nem o Everton, né? Ele é um cara que ele tá errando muita saída de bola, ele tá também ali com aquele problema de penais. Eu acho que comparar, eu vi algumas pessoas falando, pô, Marcos, não sei o que, o Marcão, o nosso camisa 12, que era o nosso goleiro da Libertadores de 99, 2000, tudo isso. Ou o Marcos tal, nem cabe na mesma frase que o Everton. Cara, eu acho que nem o Fernando Praz. Se a gente falar, o Praz, o Everton não pega nem pênalti como o Praz, que acabou sendo o nosso último jogador ali, que ia muito bem nos penais. O Palmeiras sempre foi muito conhecido como o time que botava medo quando chegava nos pênaltis. Você não podia deixar ir para os pênaltis contra o Palmeiras, porque o Palmeiras ele tinha um jogo defensivo, jogava por uma bola, decidia, se não decidia poderia ir para os pênaltis, e a gente ter ali um puta goleiro que bota medo nos caras. O Everton ele não saiu na foto, gente. Ele não saiu na foto. E a gente tem um outro problema que eu acho que também soma junto com o Everton, é o quanto que esse time é cagado pra bater pênalti. O time do Palmeiras não tem confiança, gente. Eu não sei aonde a gente se perdeu nesses anos, que até o Rafael Veiga, que é o nosso melhor batedor de pênalti, ficou aí mais de 27, 30 pênaltis sem errar. Ontem ele bateu cagado. É um cara que tava com medo ali pra bater um pênalti. Então isso daí não pode acontecer, cara. É o Palmeiras campeão de Libertadores nos pênaltis. Palmeiras campeão de Supercopa, de Copa Mercosul nos pênaltis. Palmeiras campeão de Paulista nos pênaltis. Então a gente tem que analisar também o desempenho do Everton nos penais. E isso tem que ser cobrado. Não adianta o Everton ele vir agora e falar, a gente sabe nossas deficiências e trabalhamos para isso, tá? Quando chega nas cobranças dos pênaltis, o cara, ele tá ajeitando o corpo, o Everton já tá dando o canto. Aí, meu irmão, é só você vai chapar, ou você vira pra cá, ou você vira pra cá. É simples. O cara que treina pênalti olha pro Everton, na hora da decisão, ele sabe a diferença. No pênalti contra o Botafogo, o Everton, ele esperou até o último momento para pular e defendeu contra o Botafogo. Então, não dá para entender esse trabalho de ansiedade que o Everton tá, que tem que ser analisado. Porque não adianta ele falar que treina, chega nos penais, a gente já meio que já era. Chegou nos pênaltis, o Palmeiras não ganha mais. O Palmeiras foi para os pênaltis, ninguém tem medo do Palmeiras nos pênaltis. Isso não pode acontecer, não é assim. O Palmeiras não é assim. O time do Palmeiras tem que saber bater pênalti, tem que saber defender pênalti. A gente precisa de um cara que saiba defender pênalti. O Everton, ele pode se destacar muito mais na equipe do Palmeiras, sendo um goleiro que começa a defender pênaltis. Ele é um cara que tem seus 31, 30 anos e é um cara que ainda, cara, para goleiro, ele vai até os 40. O Everton pode ter aí 8 ou 10 anos de carreira. E o goleiro, quando vai ficando velho, uma das coisas que eles começam a se aprimorar são os pênaltis. Pô, gente falando o Everton nunca será o Marcos, o Everton nunca será, cara, nos pênaltis, um Jailson. Até o Jailson, que era um cara que chegou velho no Palmeiras, comeu o banco pra caramba, demorou pra pegar uma titularidade, era um cara que ia pros pênaltis, a gente tinha uma segurança, porque ele se aprimorou nisso. É um cara que sabia, tô ficando velho, preciso começar a pegar mais pênaltis. Porque se o cara ele defende pênalti, ele sempre é uma boa opção no banco. Ele sempre pode ser um cara que, uma partida difícil, ele pode entrar, o cara que ganha a posição, se ele é mediano no gol, mas ele é um grande pegador de pênalti, ele tem uma diferença aí.
Ou o Palmeiras vai pro mercado e procura um goleiro que tem esse primor em pênaltis, e não adianta me falar que pênaltis é sorte, cara. O goleiro, nos pênaltis, ele tem que garantir pelo menos 2, cara. Ele tem que garantir pelo menos 2. Se ele não pegar 2 pênaltis, ele tem que sair na foto do canto que ele tá pulando, que é o mesmo canto que o cara chuta. Se ele pula pro canto, o cara chuta no ângulo, infelizmente, aí sim é uma diferença muito grande. Mas se ele chuta no mesmo canto e o cara chuta baixo, ele vai pegar. Ele vai pegar, gente. Ontem tinha pênalti que o Everton poderia ter pego 3, pelo menos. 3, cara. E é aquilo, né? Não saiu na foto. O time do São Paulo deu um passeio. E agora a gente tem que aguentar os memes. Foi o que eu falei no vídeo de ontem, da semana inteira. A Supercopa é o quê? Não é nada. Não é nada. E ela se tornou muito importante porque a gente ganhou em cima do Flamengo, porque a gente perdeu pro Flamengo e a gente tinha uma final contra o São Paulo, que é um rival direto. Isso daí é uma coisa que não tem o que falar. É um rival direto. Então se tornou um jogo importante. Porque, cara, era um choque rei. Era um choque rei de jogo único. Era uma decisão de um campeonato, querendo ou não, com muitas aspas, brasileiro. Era uma decisão de campeão brasileiro com campeão da Copa do Brasil. Então o Palmeiras ele tinha que ter tido um desempenho melhor, um trabalho melhor enquanto a isso, tinha que ter criado mais oportunidades. E nos pênaltis, cara, o Palmeiras sempre foi o senhor rei nos pênaltis. É lamentável a gente ver um time que ganha tantos títulos não ser um grande time nos pênaltis. Porque para você ser um grande time, no geral, você tem que ser bom também nos pênaltis. Você tem que pelo menos passar medo. Eu não tô falando que o Palmeiras tem que ganhar todos os jogos de pênaltis, todas as decisões que forem para os pênaltis, mas tem que mostrar, cara, que você tem literalmente força e garra nos pênaltis. Agora não adianta, for pros pênaltis, a galera vai falar, esquece. Vai sentar e ficar só esperando, assim, os caras baterem os pênaltis. E aí, vamos fazer isso? Não, a gente não pode fazer isso. Então a gente tem bastante erro nesse jogo, né, gente? E eu acho que o único ponto positivo, me desculpa, o único ponto positivo foi a torcida do Palmeiras. O show de bancada, aquele famoso show de bancada, mesmo com o estádio mais ou menos vazio, eu tô falando das duas torcidas, vazio, a gente vê atrás dos gols a torcida do São Paulo. Quando chegou a torcida organizada do São Paulo, que demorou muito, aí começou a chegar próximo da torcida do Palmeiras em festa. Mas a torcida do Palmeiras sabe erguer bandeirão, porque a torcida de São Paulo a gente viu que não sabe, né? Sabe a hora certa de todas as músicas, sabe fazer as fitinhas, as capinhas de organizar, bandeirinhas, tudo na hora certa. Isso sim é uma torcida organizada. Rapaziada, foi chegar lá pelo meio-dia. Eu cheguei pelas 7 da manhã. A gente já começou a se organizar. A rapaziada que tava comigo ali, que a gente foi junto, cara, o pessoal muito organizado pra fazer o rolê. A gente fez churrasco, muita coisa da hora. E eu adoro essas coisas. Pra mim, o pré-jogo é essencial pro jogo. Então, a gente fazer uma festa danada ali, um show, literalmente. E, cara, ir na bancada um show do início ao fim. Perdeu nos pênaltis ainda cantando o hino. Isso é espetacular. É espetacular. Cantou o hino, acabou, rapaziada, vambora, cada um segue sua vida. E é isso, bola pra frente, que a gente é um time que decide. Mas precisa também ter esse poder nos pênaltis, de dar medo pro adversário. E outra, era o São Paulo, gente. Tinha que entregar mais. Eu falo que é um campeonato que não vale, mas era um jogo contra o São Paulo. Tinha que entregar mais. Porque, sabe por quê? Tem que falar bem isso, por questão do campeonato e do time de São Paulo. Porque lá no fim da temporada passada, sempre contavam Supercopa e Campeonato Paulista. Palmeiras já levantou 2 taças no ano. Era isso que o Abel falava, era isso que a Leila falava. Então tem que entregar. Tem que entregar muito. Porque se no final do ano pegar e falar, o Palmeiras ganhou o Brasileiro. Tá, mas e os outros campeonatos que era um jogo único, a Supercopa, o Campeonato Paulista, que são poucos jogos, e se pegar o São Paulo na final do Campeonato Paulista? Pra mim, hoje, o time mais organizado depois do Palmeiras, cara, não tem jeito, é o São Paulo.
essa Copa do Brasil deu uma vida a mais pros caras. Porque os caras estavam assim, pendurados em grana, não tinha nada, os caras estavam sem patrocínio, os caras estavam sem arrecadação, e isso daí move a torcida, vai deixar os caras voltar a ficar forte no futebol paulista, voltar a ficar forte num campeonato, no futebol brasileiro? Pra quê? Pra quê? Se você tem a chance, vai lá e põe a estaca mesmo em cima e joga pra baixo os caras. Agora não vai jogar por falta de coragem. Pra mim, faltou, eu acho que assim, técnica, o Palmeiras tem. O Palmeiras tem o Rafael Veiga, o Palmeiras tem o Zé Rafael, a nossa zaga ali também, cara, não tem o que falar. É uma zaga muito técnica, muito forte, consolidada, boa. Mas se a gente olha e vê que os caras ali, por questão de coragem, não faturaram a partida, pra mim é isso, cara. Pra mim é isso. Não existe desculpa de falar, o São Paulo sempre ganha, sempre isso. Cara, não é assim. O Palmeiras enfrenta o São Paulo 3, 4 vezes por ano. Tem que encaixar o jogo, tem que aprender a jogar contra os caras. E já viu, você jogar atrás contra esses caras, você jogar com medo, com receio, não ganha, gente, não ganha. É um time chato. E é isso, gente, a gente assume, é um time chato contra o Palmeiras. Os caras não jogam nada contra o Corinthians. Ganharam essa última, mas antes não jogava nada. E ganharam porque é o pior Corinthians dos últimos 10, 15 anos que a gente tá vendo. Por isso que ganharam. Agora, rapaziada, é o Palmeiras. É o time mais organizado do Brasil, é o time que mais levantou taça. E isso não é à toa, gente. Esse campeonato não é à toa. O Palmeiras tá nesse pedestal tão alto no futebol brasileiro, não é à toa. Não é porque ganha um campeonato um ano, aí passa 2, ganha outro, ganha... Não, é título em cima de título, ano após ano. Então, isso tem que ser analisado. Você tira o Flaco e põe o John. Peraí, precisa trazer mais jogador. Precisa trazer mais jogador. Falta, cara, falta peça humana no elenco. Isso tá faltando demais. É isso, rapaziada. Desculpa aí, mas o tempo do vídeo já deu mais de 17 minutos, mas é o seguinte, são coisas que a gente precisa conversar, e a gente é palmeirense e tá aqui para isso. Então uma análise de quem tava no jogo, uma análise de quem aí sofreu com tudo isso, lá em loco, praticamente. Hoje, durante o dia, vou trabalhar em cima da coletiva do Abel para trazer aqui vídeo legal, o que ele falou de mais importante e também o que vai aí trazer mais assuntos pra gente trabalhar e entender aí a cabeça dele dessa partida, né? E todos os pontos negativos deste jogo. Porque os pontos positivos a gente sabe, os negativos é o que a gente tem que trabalhar, é sempre assim. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, não esquece o like, se inscreve, tamo junto, fiquem com Deus e um ótimo início de semana. Mais tarde retornamos com mais informação, porque tem jogador chegando. Avante palestra!